M90DC. Um homem idoso, escreveu 21 capítulos que mudariam o mundo para sempre. Ele não sabia que estava criando a narrativa mais influente da história humana. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir 7 milagres que desafiam a lógica, o discurso mais controverso já registrado, a traição que mudou tudo e por que bilhões de pessoas ainda seguem essa história. Ativa o sininho e vem comigo nessa jornada. Antes de começar, quem foi esse João? João, o discípulo amado, último evangelista vivo. Escreveu em Éfeso aos 90 anos. Testemunha ocular único. Mas João não conta a história como os outros. Ele revela segredos que só quem viveu de perto conhecia. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas focam nos eventos, João mergulha na teologia, na profundidade espiritual. João começa de um jeito que ninguém esperava. Não com nascimento, nem genealogia. Ele vai direto ao ponto mais profundo. No princípio, era o Verbo. E o Verbo era Deus. Logos, uma palavra grega que significa palavra, razão, lógica. Para os gregos, era o princípio racional do universo. Para João, era Jesus Cristo. O conceito de logos na filosofia grega não era novo. Mas João fez algo revolucionário. Ele disse que esse princípio cósmico se tornou carne. Entrou na história. Caminhava entre nós. E então João adiciona: e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa não é apenas uma narrativa histórica. É uma declaração cósmica de guerra entre luz e escuridão, bem e mal, verdade e mentira. Agora chegamos aos 7 sinais. Não foram chamados de milagres por acaso. Sinal, demonstração de identidade divina. João cuidadosamente selecionou os 7 sinais para provar uma verdade. Jesus não era apenas um mestre ou profeta. Ele era Deus em forma humana. Vamos aos 7 sinais. Sinal 1. Água em vinho. Canaã da Galileia. Uma festa de casamento? Falta vinho. A mãe de Jesus diz: eles não têm vinho. Jesus responde: mulher, por que isso nos interessa? Seus primeiros discípulos estão lá, observando. Jesus manda encher 6 potes de água. Depois, pede ao servo que tire um pouco e leve ao mestre da festa. O mestre prova e fica chocado. A maioria dos homens serve primeiro o vinho bom, depois o inferior. Mas você guardou o vinho bom para o final. Ninguém sabia, exceto os servos, que aquela água havia se transformado. Este foi o primeiro sinal de Jesus. Revelou sua glória, e seus discípulos creram nele. Sinal 2. Cura à distância. Cafarnaum, aproximadamente 50 quilômetros de Canaã. Um oficial do rei tem um filho muito doente, à beira da morte. Ele ouve que Jesus voltou para Canaã e vai até ele. Meu filho está morrendo. Desce e o cura. Jesus testa sua fé. A menos que vejam sinais e prodígios, vocês não crerão. Mas o oficial insiste: Senhor, desce agora, antes que meu filho morra. Jesus simplesmente diz: vá. Seu filho vive. O homem acredita na palavra e parte. No caminho, seus servos vêm ao encontro dele com notícias. Seu filho vive. Ele pergunta a hora em que seu filho melhorou. Eles respondem: ontem, à 1h, a febre desapareceu. Essa era exatamente a hora em que Jesus, seu filho, vive. E o oficial e toda a sua casa creram. Sinal 3. O paralítico de 38 anos. Jerusalém, piscina de Betesda, um lugar para enfermos, cegos, mancos e paralíticos. Há um homem ali que está paralítico há 38 anos. 38 anos, mais de uma vida inteira. Ele está esperando. Esperando. Existe uma lenda na piscina. Um anjo descia periodicamente e mexia as águas. E o primeiro a entrar era curado. Jesus vê esse homem e pergunta: você quer ficar curado? Que pergunta estranha. Ele está ali há 38 anos.
É claro que quer. Mas o homem responde: não tenho ninguém para me colocar na piscina quando a água é agitada. E Jesus diz: levante-se, pegue sua maca e ande imediatamente. O homem está curado e anda. Mas isso acontece no sábado. Os judeus dizem: é ilegal carregar uma maca no sábado. Jesus descobriu-o mais tarde no templo e disse: você está curado. Não peque mais, para que algo pior não lhe aconteça. Esse sinal é profundo. Não é só sobre cura física. É sobre libertação espiritual. Sinal 4, 5 pães, 2 peixes, 5.000 PES, SOE. SS é a cena mais famosa dos evangelhos. O único milagre registrado em todos os 4 evangelhos. Uma grande multidão segue Jesus porque vê em seus sinais. Ela é tão grande que eles sobem a uma montanha. Jesus se senta e observa a multidão. Filipe, um de seus discípulos, diz: nem que gastássemos 200 denários em pão, teríamos o suficiente para cada um. Mas André, outro discípulo, vê um menino com 5 pãezinhos e 2 peixes pequeninos e o traz a Jesus. Jesus toma os pães e, tendo dado graças, os distribui aos que estão sentados. O mesmo faz com os peixes, conforme desejavam, e todos comem, até ficarem saciados. Quando ajuntam os pedaços que sobraram, enchem 12 cestos, 5.000 pessoas. Um menino, 5 pães, 2 peixes. Impossível. Não para aquele que disse: eu sou o pão da vida. S-E-I-N-A-L. 5. Jesus anda sobre a água. Os discípulos mandam a multidão embora, após o milagre. Jesus sobe a montanha para orar. A noite chega. Os discípulos estão em um barco no meio do mar. O vento é contrário. As ondas batem contra o barco. Mas aí, na 4ª vigília da noite, por volta das 3 da manhã, os discípulos veem uma figura caminhando em direção a eles. Caminhando sobre a água. Eles estão apavorados. É um fantasma, mas Jesus diz: não temam. Sou eu. Pedro, impulsivo como sempre, diz: Senhor, se és realmente tu, ordena-me que vá caminhando sobre a água. Jesus: vem. E Pedro sai do barco e caminha sobre a água, até que vento e teme e começa a afundar. Senhor, salva-me. Jesus o estende a mão. Homem de pouca fé, porque duvida. Quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Os discípulos em choque dizem: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. S-I-N-A-L. Sexo e sigo de nascença. Os fariseus, os líderes religiosos, estão cada vez mais furiosos. Jesus e seus discípulos encontram um homem que é cego de nascença. Seus discípulos perguntam: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Essa era a crença da época. Sofrimento, punição por pecado. Mas Jesus redireção essa lógica. Nem ele pecou, nem seus pais, mas é para que as obras de Deus se manifestem nele. Jesus cospe no chão, faz lama e a coloca nos olhos do cego. Depois diz: vá, lave-se no poço de Siloé. O cego vai, lava-se e volta vendo. Mas aqui é onde fica tensa a coisa. Os fariseus interrogam o homem: como você pode ver? Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e me disse para lavar-me. Agora vejo. Os fariseus: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Então eles chamam os pais. É verdade que seu filho era cego? Sim. Mas como ele vê agora? Pergunta ele. E em seguida, o cego é interrogado novamente. Dá glória a Deus. Sabemos que esse homem é pecador. O cego: não sei se é pecador. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Os fariseus o interrogam ainda mais.
O cego responde com lógica simples: por que você quer ouvir outra vez? Quer também se tornar um discípulo? A ironia é dolorosa. Ele conseguiu ver a verdade melhor que os fariseus. E ele é expulso da sinagoga. S-I-N-L 7 Lázaro. Ressuscitado após 4 dias. Em Betânia, há uma aldeia onde moram Maria, Marta e seu irmão Lázaro. Lázaro adoece e morre. Maria manda uma mensagem a Jesus: aquele que amas está doente. Mas Jesus demora propositalmente 2 dias. Depois diz aos discípulos: Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos não entendem. Então Jesus é explícito: Lázaro morreu, e por causa de vocês, me alegro de não ter estado lá, para que vocês creiam. Quando Jesus chega, Lázaro já está no túmulo há 4 dias. A decomposição já começou. Marta o encontra. Se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que até agora, Deus te concederá o que pedires. Jesus, teu irmão ressuscitará. Marta: sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Maria chega chorando e também o encontra. Se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. A narração diz que Jesus começa a chorar. Vejam como ele o amava, dizem os presentes. Mas alguns sussurram: ele abriu os olhos do cego. Não poderia ter impedido que este homem morresse. Jesus vai à sepultura. É uma caverna. Uma pedra bloqueia. Jesus diz: removam a pedra. Marta protesta: Senhor, já há 4 dias que está morto. Já há mau cheiro. Mas Jesus não te disse que se cresce, verias a glória de Deus? Removem a pedra. Jesus levanta os olhos ao céu e clama: Pai, obrigado por me teres ouvido. Bem sei que sempre me ouves. Mas o digo por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E grita em voz alta: Lázaro, e sai aquele que estava morto, amarrado de pés e mãos com faixas, seu rosto envolvido com lenço de linho. Jesus diz: desatai-o e dá que saiu ir. Mas esse sinal, João nos diz, foi o ponto de virada. Os líderes religiosos se reúnem e dizem: se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele, e os romanos virão e destruirão nosso lugar sagrado. Então decidem matá-lo. O sinal, que deveria demonstrar o poder sobre a morte, se torna a razão pela qual condenam Jesus à morte. Esses 7 sinais não são apenas histórias antigas. Eles revelam a identidade de Jesus. Ele é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Através dos milagres, João nos convida a ver mais do que apenas eventos extraordinários. Ele nos desafia a crer. Cada milagre é um convite para experimentar a transformação que Cristo pode trazer às nossas vidas. Mas o Evangelho de João não acaba aqui. João termina com um propósito claro. Estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João 20:31. E a pergunta que fica é: você crê? Você está disposto a seguir o caminho que ele oferece?